À medida que rastreamos nossa linhagem espiritual nos primeiros séculos, encontramos a igreja cristã com uma religião maligna. Ela não era popular. Muitos cristãos dos primeiros séculos pagaram um preço alto por sua fé, com suas vidas. O Coliseu em Roma é hoje uma confirmação desse fato. Sob a Roma pagã, a igreja cristã lutou sozinha. Mas uma coisa era certa: a intensidade da perseguição manteve a igreja livre dos nominais e dos cristãos mornos. Se você fosse um cristão, você tinha que ser por completo. Não havia meio termo. Mas, no quarto século, um evento aconteceria que mudaria tudo dramaticamente. A conversão de Constantino mudou o curso da história para todo o cristianismo. E as raízes disso vêm aqui, para York, Inglaterra. Em 306 d.C., Constantino foi declarado imperador aqui. Seu pai, Constantinos, foi na Grã-Bretanha em 305 e 306 d.C., e Constantino esteve com ele até a sua morte. E ele foi então declarado imperador, mas isso não aconteceu de maneira suave. Houve reivindicações para o império de Licínios e Maxíncios, e foi antes da batalha contra Maxíncios que Constantino sentiu que precisava de mais ajuda do que somente os soldados que ele tinha. Então ele buscou a ajuda de Deus. Ele acreditava que havia visto uma cruz no céu e ter ouvido as palavras: "E por este sinal você deve conquistar." Ele tomou isso como um sinal para se converter ao cristianismo, e uma grande mudança começou a ocorrer. Roma passaria de pagã para papal, do paganismo para professar o cristianismo. Mas historiadores debatem sobre a autenticidade da conversão de Constantino. Era uma convicção bíblica profundamente enraizada ou era uma estratégia política para manter o império dividido em conjunto? Uma coisa é certa: depois de sua conversão, práticas penetraram na igreja que anteriormente não existiam. Templos que eram pagãos se tornaram cristãos. O Panteão em Roma foi transformado em uma igreja cristã. E os nomes de deuses foram mudados para santos cristãos. Exemplo, Júpiter se tornou São Pedro e a lista continuou. Bem, alguns ficaram felizes com essas mudanças e deram boas-vindas à ausência de perseguições e aos seus novos status. Tiveram muitos cristãos em toda a Europa que resistiram a essas mudanças. Para estes, a perseguição continuou, por estarem fora de linha com a Igreja-mãe. Esses eram cristãos que estavam mantendo a pura fé apostólica, que foi transmitido para eles ao longo dos anos. Havia vários grupos espalhados por toda a Europa, no norte da Itália, no sul da França, na Igreja Celta, aqui na Grã-Bretanha e em vários outros lugares. A Bíblia se refere a eles como a Igreja do Deserto, em Apocalipse 12, 6 e 14. Eles nem sempre foram os maiores, nem sempre os volumosos, mas Deus sempre teria um povo que seria verdadeiro com ele e fiel à sua palavra. E a partir deste ponto, 2 ramos da igreja emergeria: a reconhecida, a convencional, mas a igreja comprometida, e a perseguida, sempre menor, mas a igreja pura. A pergunta para nós hoje é: qual desses 2 fazemos parte? Podemos nunca comprometer a verdade pela popularidade. Podemos ser fiéis a Deus, a sua palavra, não importa qual seja a situação?